Bom dia, pessoal, como é que você está? Cara, ontem eu fui fazer um vídeo, eu fiz um vídeo do Pablo Marçal, comentando que a gente deve analisar muitas coisas na internet, porque em todas as esferas você vai achar pessoas que não são sábias, né? E por mais que eles estejam num ambiente melhor do que o seu, você não deve levar isso que só porque eles são melhores eles entendem mais. A maioria não entende. E aí, no vídeo eu falei sobre sabiedade e burrice, a diferença de sabiedade para inteligência e burrice para ignorância. E um amigo meu, que fica sempre verificando meus vídeos, comentou que não tinha ouvido esse termo ainda e queria saber mais. Eu fui aprofundei com ele no particular e eu falei, pô, vou soltar no canal também. Então vou tentar fazer um vídeo rápido falando sobre esse assunto. Qual que é a diferença? E de fato, eu realmente não ouvi ninguém falar sobre isso. É uma percepção que eu tenho. E aí eu vou compartilhar com vocês. Qual que é a diferença da sabiedade para inteligência e da burrice para ignorância? Vamos lá, burrice para ignorância. Esse vídeo, algumas pessoas vão se sentir atacadas, né? Eu gostaria de ter outra maneira de explicar esse assunto, mas não tem. Né? Ainda mais no mundo polarizado, no Brasil polarizado que a gente tem hoje em dia. Quando você não entende de um assunto e você compreende que você não entende, você tem ignorância sobre isso. Eu tenho ignorância em várias áreas. Eu tenho ignorância em engenharia, mecânica, mecatrônica, eu tenho ignorância em carpintaria, eu tenho ignorância em eletricidade, eu sei trocar o chuveiro, eu sei trocar a lâmpada, a tomada, mas eu não sei fazer nada mais complexo, eu não tenho inteligência nisso, eu sou ignorante nessa área. Né? Existem áreas do jurídico que eu ignorante, né? Inclusive que pretendo aprofundar mais na área jurídica, mas hoje estou ignorante. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não existe pessoas que não existe pessoa no mundo que não tem ignorância. Até os grandes nomes, né, da história, Chico Xavier, se você fosse falar para ele sobre alguma coisa mais complexa onde ele não tivesse um auxílio dos espíritos, talvez ele também falaria que não entende de nada daquilo ali, porque a ignorância ela acompanha a gente, é natural. Aonde a ignorância se torna burrice? A ignorância se torna burrice quando ela tem a manipulação. Primeiro que ela não entende do assunto. A burrice ela também não entende daquele assunto. Só que ela se coloca como se entendesse. E aí, todo mundo tem esse direito, né? De você olhar para qualquer pessoa e falar, será que entende mesmo? Porque todo mundo se coloca como entendido. Mas quando você vai buscar os fatos, você vê que não é aquilo que ela falou. Então tem mentira envolvida, tem manipulação envolvida. E tem a pessoa ela tá expondo uma ideia dela de fanatismo, hoje acontece muito isso na política, e ela quer colocar como se fosse a verdade. Isso acontece muito com petista e com bolsonarista. Se retroalimentam, né? Quando o petista se defende falando mal do bolsonarista, o bolsonarista se defende falando mal do petista, ambos carregando meias verdades, e na maioria das vezes com manipulação de ideia. Né? Quando uma pessoa coloca que o Lula é honesto, ela está sendo burra, ela não está sendo ignorante. Porque o ignorante, e eu conheço muito petista que fala, cara, eu não entendo, não sei, eu acho que é mesmo, mas eu voto porque eu não gosto de fulano, fica até mais honesto. O burro não, o burro ele fala que foi preso sem prova, o burro foi preso sem prova, porque aí ele já joga pro outro, porque o Bolsonaro, e não é sobre isso. Quando você vai fazer uma análise política, você tem que olhar o indivíduo sem todo o aparato ideológico. Então, se eu vou analisar o Lula ou o Bolsonaro, eu tenho que analisar eles de uma forma mais profunda, não analisando o outro. Por exemplo, vou analisar o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro, ele se diz colocar contra o sistema. Mas quando ele estava lá, né, na presidência, ele fez muito acordo. Né? A gente pegou ele com Toffoli, né? Você pegou ele fazendo acordos com o Gilmar Mendes, né? Tanto que vazou a conversa dele falando para o Flávio não atacar o Gilmar Mendes. Né? Você viu ele apoiando o irmão do Gilmar Mendes para a prefeitura. Então, qual a lógica de se colocar contra o sistema, mas favorecer o sistema? Né? Por trás dos bastidores, você está de mão dada com o sistema. Né? Botou pautas, sancionou o juiz de garantia, que foi pelo Marcelo Freixo, que hoje é aquela famosa audiência de custódia que faz o bandido. Mas ele chega e o policial sai depois do bandido. Então, não tem lógica nisso. Eu não vou nem entrar no mérito se está certo ou está errado. Só estou falando que não tem lógica nisso, de você se colocar contra o sistema, mas favorecer o sistema. Então, eles vão aí ele vai na... Ele e outro bolsonarista vai na rede dizer que ele lutou contra o sistema. Também, isso é burrice. Porque essas pessoas se colocam como entendedores, e ou eles dizem para ter uma voz mais ampla, e eles dizem para essas pessoas, manipulam essas massas com essas ideias mentirosas, ou eles fazem isso no redor que ela tem, né? Com
com crianças, com amigos, com familiares, e não é verdade. A mesma coisa acontece do lado petista. Né? O Lula claramente, o Lula declarou, ele declarou, eu não sei exatamente agora, mas pode pesquisar que você acha se foi o sítio ou foi o triplex. Um dos dois ele até declarou por engano. Né? E o crime é ocultação de bens, porque ele não estava com esse bem. Ele declarou depois sem ter o bem no nome. Né? Claramente era dele, né? Ninguém é otário. E tem pessoas que dizem que foi sem prova. Né? Isso é burrice. Isso é diferente da ignorância. E aí a gente muda o polo. Não, e não é só na política, tá? Joguei a política porque é o que mais se fala hoje em dia, é o que talvez você vai conseguir me entender mais. Mas a gente pode falar disso na religião. É o pastor falando sobre humildade usando um relógio de 50, 100 mil reais. É um pastor vendo um fiel passando por dificuldade e ao invés de fazer uma ajuda a esse fiel, não, ele consegue pegar o dízimo ali e compra seu Corvette. É o que mais tem. Nomes famosos como Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, essa galera assim, que você sabe que são pessoas totalmente incoerentes. Né? E uma pessoa fazer uma defesa religiosa deles, ela está sendo burra, não ignorante. Então, essa é a questão. Então, tem vários âmbitos. Esses dias eu postei um vídeo aqui e comentei sobre a menina que falou que todo mundo que não gosta de carnaval é racista. Isso é burrice, não é ignorância. Sem contar que a burrice, ela causa um caos, ela divide pessoas, ela deixa o mundo pior. A ignorância não, é super natural você ser ignorante. Né? E aí, mudando o polo da sabiedade para a inteligência. A inteligência, ela é normalmente neutralizada em alguma coisa. Por exemplo, eu sou inteligente na área de vendas. Eu sou inteligente na área de edição de vídeo. Eu conheço acima da média sobre isso. Né? Mas eu tenho sabiedade no baselar. O que acontece? Como você vai analisar politicamente um bom candidato? Porque todos eles falam que são bons. Todos eles mentem. Cara, eu vejo cada mentira na internet que eu fico... E o povo cai, né? Você analisa a fala dele e vai buscar lógica nisso, ver se tem ética, vai procurar se é verdade, né? Então, normalmente, quando você tem essa verdade, você não cai em conversa de religiosos manipuladores, você não cai em conversa de políticos manipuladores. Você não cai em conversas. Aí, quando você joga para outra área, vai entrar em área de relacionamento. Você não vai escolher mais companheiros e companheiras ruins, porque você não vai mais ouvir. Você vai querer ver. Você já carrega a lógica, o sentido. Né? Como um cara se diz ser bondoso, ser maravilhoso com você, mas ele aumenta a voz para você, ele te humilha na frente dos seus familiares, das suas amigas, vice-versa com a mulher também. Como a mulher diz ser fiel a você, boa a você, se ela busca a validação de outros e não a sua. Então você começa a escolher melhores relacionamentos, você começa a escolher melhores amizades, você começa a escolher melhores líderes para representar você na política, você começa a escolher melhores pessoas para seguir, né? Como que eu vou seguir a Virgínia? Eu não sigo a Virgínia, porque ela é uma pessoa extremamente burra. Né? Porque não é que ela não entende sobre as bets, ela manipula as massas para ganhar dinheiro com sangue. E uma pessoa que nem precisa, já é podre de rica. Então eu não sigo. Então quando você tenta entrar, não é que você vai se tornar a pessoa mais sábia do mundo. Eu não sou. Mas quando você tem um basilar de sabiedade, você começa a se afastar das coisas ruins e perceber automaticamente. Automaticamente eu sei o político que presta e o que não presta. É só me aprofundar um pouco. Automaticamente eu sei se o líder religioso é bom ou não. E de todas as áreas. Automaticamente eu sei perceber se esse influenciador faz sentido, vai me agregar ou não. E aí eu evito. Então, ter essa sabiedade não significa que você vai ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas ela vai te colocar em melhores áreas de trabalho, vai colocar em melhores relacionamentos, melhores ciclos de amizade. E, enquanto a inteligência ela vai te facilitar em uma área. Né? Ela não significa que você tem isso como base. Eu sou inteligente na edição, mas isso não vai me ajudar a eleger um bom político. Então, a sabiedade ela entra em uma área mais ampla e a inteligência ela é específica. A burrice, a ignorância é de todo mundo ter, porque não dá para entender tudo, né? E a burrice ela já vem com a maldade, a manipulação embutida. Então, é isso. Espero que tenha ficado claro para você. Amanhã a gente fofoca mais. Vou tentar fazer vídeo todo dia até o fim do ano. Até o fim do ano eu vou fazer vídeo todo dia. As outras áreas da minha vida estão indo bem, estou trabalhando muito, tá indo tudo bem. Mas eu gosto muito da questão da internet. Só que eu preciso que ela também dê algum resultado. Caso não der, né, talvez eu não consiga ter inteligência suficiente para fazer esse canal, ou perseverança, né, para fazer esse canal ir para frente.
Aí, mas até o fim do ano eu prometo tentar fazer todo dia aqui pra gente fofocar. Então compartilha, se inscreve, vê. É importantíssimo que você se inscreva. Beijo de luz, tchau, obrigado.